Informação que eu acabo de me lembrar é que nós temos algumas propriedades no campo já adquiridas, já registradas, documentadas e aguardando a possibilidade de construção. E a primeira delas que vamos iniciar fica ali no bairro do Mantiqueira, por isso que o senhor trouxe bastante gente aqui hoje, que vai ser lá no Mantiqueira a primeira, hein? Cadê os irmãos de Mantiqueira? Vamos ver. Não vieram. Ah, está aqui. Então, está ali a irmã Angélica e o seu esposo. No domingo passado, nós reunimos aqui 3 engenheiros e mais um construtor para olhar essa planta, essa proposta. Surgiram algumas adequações para ser feitas. E o senhor lembra o nome daquela avenida? Como é o nome, Marquinhos? Você sabe tudo o nome de rua. José Monteiro Romão. Lá será o endereço de um templo da Assembleia de Deus, Ministério Belém. O técnico, o engenheiro, né, responsável, utilizou-se de uma área de mais ou menos 590 metros, se eu não me engano, quadrados, para edificar uma área construída de 900 e poucos metros quadrados. Serão 2 andares e o templo auditório para pelo menos 300 pessoas assentadas. Então agora haja alma para ganhar, né? Então, eu falei hoje com o engenheiro, ele não conseguia trazer essa planta para mim para agora à noite, que eu queria tanto mostrar, mas até sexta, segunda-feira, já fica esse desenho quase realizado, ingressa na prefeitura, ingressando na prefeitura, autoriza-se a instalação de energia elétrica, e somada a energia elétrica mais a energia do povo, aí quem sabe logo sai um templo ali. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Será um prédio de cerca de 7 metros de altura, porque com mais do que isso, irmãos, aí nós seríamos obrigados a instalar um elevador. A diferença entre uma plataforma elevatória e um elevador é de R$100 mil. Então, o que significa isso? Quando você faz um prédio de 2 andares, o cadeirante, mesmo que ele não for fazer nada no andar de cima, mesmo que ele não queira nunca subir lá, tem que estar disponível o acesso para ele. É a lei da acessibilidade. Então, essa plataforma fica a cerca de R$120 mil. Essa outra solução é mais em conta, mas exige que o pé direito não seja maior do que 4 metros. Então, nós vamos ter um templo lá, no auditório, para 4 metros de altura, e no segundo piso, 3 metros de altura, onde estarão as salas para as atividades da membresia quando não estiverem no culto. Quantos entenderam isso? Amém? Muito bem. Existe também uma planta sendo feita pelo mesmo desenhista, e depois nós vamos anunciar Araretama. É o anúncio mais esperado. Ele nem sai do Araretama só por causa disso, porque está esperando para fazer esse prédio. O Paulinho já está fazendo um prédio lá, não sei como, mas está fazendo um prédio lá. Né? O Joel está com vontade de fazer prédio, está todo mundo querendo fazer prédio. Maravilha. Vamos ficar de pé, por gentileza, é um versículo só. O capítulo número 2. E o verso 5, somente para incentivar essa reflexão de 30 minutos. Não quero passar disso.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora vamos ler juntos, né? Eu li o quê? Filipenses 2, verso 5. Estão atentos, hein? Parabéns. Filipenses 2 e 5. Vamos lá? 1, 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Tem alguém do seu lado? Vamos orar. Senhor Deus, pedimos por este irmão, por esta irmã que está do nosso lado, que a tua bênção venha sobre ele, sobre ela, que a tua provisão, proteção esteja na vida deles, que eles realizem a tua obra com amor, com boa vontade, com a intenção dos céus. Pai Celestial, eu preciso da tua resposta. Ouve, socorre, atende, abre portas para o trabalho, para o emprego, para as atividades, para os empreendimentos. Promove os teus filhos, que os profissionais desta igreja sejam servos do Senhor. Deus querido, abençoe, Senhor, os obreiros, as famílias, os novos crentes, Pai Celestial, os candidatos ao batismo. Santo Deus, nós precisamos e pedimos a tua bênção e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Eu vou adiantar aqui um anúncio. Nós vamos receber aqui no mês de outubro, dia 2 de outubro, se permitir Deus, é uma quarta-feira, né? Nós vamos receber aqui o pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de São Paulo, a mais importante igreja presbiteriana da capital. Ele vai estar aqui para comemorar um congresso dos baraques. Ele falará de oração. Ele é um homem preparado, escritor de muitos livros e dirige essa importante igreja que mantém muitos missionários mundo afora e faz um bonito trabalho para a glória do Senhor. No mês de novembro, primeira quarta-feira, qual é a data aí? Acho que é dia 6 de novembro. Aí nós vamos receber um pastor que conhece a Assembleia de Deus mais do que todo mundo. Chama-se Isael Araújo. Já estudou aqui no IBAD. E ele é escritor. E ele vai vir aqui, a nosso pedido, mora no Rio de Janeiro, para contar a história das Assembleias de Deus. Então nós vamos aprender bastante. Porque ele não somente é um pesquisador da história, como ele tem os documentos da história. Por exemplo, quando a Igreja Batista desliga os irmãos lá em Belém do Pará, eles fazem uma ata. E o pastor Isael tem a ata, ele vai trazer a ata. Nós vamos ver aqui projetada a ata de desligamento da irmã Celina Albuquerque, a primeira crente a receber o batismo com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então você vai ver essas curiosidades, vamos assistir tudo isso, porque ele tem muita proximidade com os pastores dessas denominações em todo o Brasil. Conhece o movimento como ninguém das Assembleias de Deus. Adival, né? Ariovaldo? Não é Ariovaldo, não. Arival Dias. Estava buscando o nome que o meu cérebro estava procurando. Arival Dias.
pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós lemos o versículo que nos incentiva ao mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu tenho aqui um material muito grande, mas naturalmente também não vamos falar de tudo que está aqui. Mas utilizamos isso em 2017. Fizemos uma atualização. A missão era assim: amando a Deus, servindo a todos. Quantos se lembram disso? Amém, irmãos? Isso entrou pelos documentos da igreja e tal. Em 2025, e estamos trabalhando nesse sentido, a respeito do evangelizar sem cessar. Tem sido bem exaustivo o assunto. Mas estamos propondo para a igreja pensar sobre isso em 2025. Todos servindo a todos. Então, é o que ocorre quando a igreja se une para servir a Deus diretamente em adoração, servindo aos outros irmãos em amor e servindo ao mundo, testemunhando da graça do Evangelho. Mas, especificamente, vamos despertar em nós as possibilidades de servir. Afinal, que dom eu tenho? Que dom Deus separou para mim? E como eu posso servir com esses diferentes dons, essas habilidades, com estes ministérios, aos nossos irmãos e àqueles que não são da igreja? Que serviço é esse que pretendemos realizar? Então vamos andar por essa estrada. A seguir, eu quero passar para vocês que temos na nossa igreja um sistema administrativo. Esse sistema administrativo, que faz parte do currículo do curso de líderes, formação de líderes, este processo administrativo que temos na igreja é fundamentado num estatuto. E o nosso estatuto, irmãos, embora seja antiquíssimo, ele foi atualizado em 7 de setembro de 2009. Talvez muitos de vocês até assistiram esta ocasião. E nesta ocasião, nós tivemos atualização de artigos daquele estatuto e que dão conta sobre o andamento da obra do Senhor, para mais agilidade na obra do nosso Deus. Então, é importante a gente salientar isso. Entre as atividades determinadas no Estatuto da Igreja, estão aquelas que dizem respeito a planos de trabalho para o ano seguinte, e do qual a diretoria da igreja deve fazer acontecer. Então, esta é uma informação para ilustrar para os irmãos a importância do estatuto e de toda a documentação decorrente dele, que no caso de nossa igreja fazemos funcionar através de atividade ou circulares, circular normativo. É um jeito que alcança toda a igreja, todas as congregações, são expedientes que fazemos para dar conhecimento do funcionamento da igreja. Algumas dessas circulares já têm anos que estão acontecendo e em vigor. Por exemplo, uma circular que trata da carta de cooperação. A princípio, parecia que era uma espécie de humilhação para o cooperador retirar com o seu dirigente uma carta. E naquela carta vinha seu nome, e vem o seu nome, para que comparecesse aqui, ali ou acolá, lugares onde fosse convidado, e se identificasse. Isto tem servido tanto para
dá conhecimento à congregação de origem, como na congregação de destino. A pessoa que saiu de um lugar foi para o outro e está devidamente legitimado para fazer isso. Então, isso tem sido muito importante. E eu me lembro disso porque este é um assunto que vale a pena sempre lembrar. Quando chegar um obreiro na congregação, um pregador, uma cantora, seja alguém que for cooperar, fazer uso da palavra, do louvor, é importante que se diga, está conosco fulano, beltrano, fulana, que veio cooperar da congregação tal. E aqui está a carta que recomenda. Quantos estão entendendo isso? Amém, irmãos? Então, valorize aquele irmão, aquele obreiro que anda pelo campo devidamente credenciado. Amém? Outro assunto é que o funcionamento da nossa igreja se dá através do ministérios da sede e nas congregações. Não sei se você está atualizando isso aí. Olha lá. As congregações e sede funcionam através de ministérios. Por exemplo, círculo de oração, baraques, juventude, adolescentes, juniores, infantil, músicos, professores, GPS, que chegou agora. Além dos serviços de estrutura, de apoio, de controle, por exemplo, secretarias, tesourarias. Ou seja, todos que vinham sendo chamados e vêm sendo chamados às vezes como departamentos. A gente atribuiu essa nomenclatura mais utilizada agora de ministério. É um serviço, não é? E devem atuar em harmonia, sendo distintos por faixa etária, sexo, habilidades, paixão, estilo, mas basicamente com os mesmos objetivos. Quais objetivos? Oração, intercessão, evangelização, discipulado, adoração e louvor, entre outros. Então, cada dirigente de congregação nomeia e substitui a liderança. Esta é uma atividade importante para o dirigente de congregação. Não se trata de que o outro é maior ou melhor ou menos importante. É uma pessoa diferente. Às vezes as escolhas são feitas por ser diferente, não por ser superior ou melhor ou inferior. Nós temos que compreender que na casa de Deus temos que ter a experiência, e essa experiência tem que ser facilitada, tem que ser multiplicada. Agora, a quem é que nós vamos nomear como líderes, auxiliares principais? São pessoas afinadas com a direção da igreja, com aquele pastor que está dirigindo a congregação, não é? Que se aproxima dele, e que não faz nada demais quando terminar um culto, chegar para o pastor: Pai do Senhor, pastor, posso ir embora? Obrigado, viu? Se você não deixasse, eu ia do mesmo jeito. Não. Mas ele se apresenta, ele dá uma satisfação, ele agradece, se oferece, tem algo para fazer. Irmãos, isso não deixa ninguém menor, isso glorifica o nome do Senhor. Porque a Bíblia nos recomenda, cada um considere o outro superior a si mesmo. Honrar e respeitar são atributos importantíssimos para funcionar uma congregação. Não é verdade, irmãos? Nós temos que ter essa disposição de honrar e de respeitar. Faça um esforço sobre este assunto. Ainda nós temos, para a inclusão de novos obreiros no quadro da nossa igreja, nós temos adotado
um relatório de indicação de obreiro. Está aí no sistema eclesiástico, é nesse ponto que eu estou. Esse texto que eu estou lendo aqui, eu vou dar um jeito de disponibilizar para todos terem acesso, evidentemente, e conhecerem melhor e perguntar a respeito, não tem problema nenhum. Vejam só esse ponto. Mesmo exercendo funções como ministros das congregações, certos membros da igreja na sede e congregações poderão ser indicados para atuarem como cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Então, nós temos isso. O artigo 42 do nosso estatuto dá competência ao que preside autorizar a consagração, separação de cooperadores, diáconos e presbíteros, como também determinar o descredenciamento dos mesmos, observados os critérios de assiduidade, fidelidade e conclusão de cursos teológicos, entre outros requisitos. Então, todos os dispositivos que aparecem nas normativas, no estatuto, não é para coibir os irmãos ou para envergonhar irmãos. Longe disso, irmão. É para estimular e incentivar. É evidente que nós podemos incorrer na dificuldade de comunicação, porque comunicação é uma coisa difícil de lidar. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você pensa que falou, outra coisa é o que o outro ouviu, outra coisa é o que o outro pensa que ouviu, outra coisa é o que você quis dizer, e assim vai. Então, é muito difícil. Então, o que é importante? Quando houver dificuldade no entendimento, é importante que se pergunte, que se esclareça o que se quis dizer. Se o que entendeu foi aquilo que foi dito. Para não haver confusão na obra do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Para o preenchimento desse relatório de indicação de obreiro, pode ser uma iniciativa do dirigente da congregação. Ele vê o trabalho, ele vê a frequência, ele vê o apoio, ele vê a disposição naquele obreiro, então ele indica. E nós aqui facilmente favorecemos esse preenchimento, sem nenhuma dificuldade. Entra numa fila de espera. São 10 requisitos importantes a preencher. Se ele já entra com os 10 requisitos, então ele está bem classificado. Bem classificado. Agora entenda uma coisa. Nem todo estudante ou bacharel de teologia será um obreiro. Mas todo obreiro deve ser um estudante. Todo obreiro deve apreciar a leitura. Amém, meus irmãos? Todo obreiro deve buscar conhecimento para falar com o seu povo, para os trabalhos dos pequenos grupos, para a própria evangelização. A gente tem que desenvolver. Então, não queremos aqui criar uma igreja de elite, de pessoas superiores às outras. É todos tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, esse auxiliar que está ao seu lado hoje, pode ser um gigante espiritual lá na frente. Cabe a nós favorecer que isso aconteça. Amém, meus irmãos? Não há lugar, irmãos, para ciúme, nem para qualquer espécie de medo, porque é Deus que é o dono da obra. Se Deus resolver exaltar um homem nesta igreja, ninguém pode impedir isso. Vão acontecer sinais, milagres e maravilhas, que Deus sabe por quê. Será através deste, daquele ou daquele outro. Eu dirigia uma congregação, e logo que cheguei, sofri uma violenta rejeição. Parecia que o culto que eu entrei naquela igreja era um funeral. Porque haviam dito que eu ia entrar naquela congregação para tomar o lugar de outro dirigente.
fermentaram a congregação com essa mentira. E assim, eles trataram a gente de uma forma inesperada, e um deles chegou ao ponto que, ao terminar o culto da nossa entrada na congregação, que na verdade lá não era só uma congregação, é um setor com 15 congregações na época. Então, a pessoa teve a ousadia de me dizer: pastor Euclides, eu só queria lhe dizer o seguinte, o senhor está chegando aqui no lugar, mas lhe dizer, não conte comigo, nunca vou lhe ajudar. Eu tinha que dizer o que para uma pessoa dessa, irmão? Muito obrigado, a paz do Senhor, Deus me proteja. Não, o Deus me proteja eu falei agora. Então, muito obrigado, a paz do Senhor. Passaram 4 anos que fiquei lá. Não vou resumir essa história agora. Passaram 4 anos. Eu não estou dando o nome porque pode ter gente assistindo. Mas quem fez sabe o que fez. Passaram 4 anos, irmão. E aí um dia o presidente do campo chegou para mim e disse, eu trabalhava naquela época, não, já não estava mais na Caixa Federal, já estava vivendo na igreja. E naquela época o pastor presidente disse para mim, Euclides, marca aí no seu relógio, daqui 30 dias você vai sair daquela congregação, você vai para tal lugar. E você não diga isso para seu ninguém. Mandou, estamos aqui para obedecer, está tudo certo. Aí os dias foram passando. Ah, sim, e você só vai anunciar isso faltando 1 semana. Muito bem. Já tinha passado 4 anos, já tinha passado 3 semanas, faltava 1 semana. Na véspera de eu anunciar a minha saída, para os irmãos fazer seus procedimentos, então, naquela noite, irmão, o sujeito que tinha falado aquilo para mim 4 anos atrás, me procurou e disse, pastor Euclides, eu precisava te dizer uma coisa e tem que ser hoje. Hoje. Falei, pois não, meu irmão, vamos falar. Aí acabou o culto, sentou, ele disse, pastor Euclides, eu venho aqui lhe pedir perdão em nome de Jesus, porque Deus me fez ver todo o mal que eu lhe fiz nestes 4 anos, e eu queria que o senhor me perdoasse, porque se o senhor não me perdoar e eu morrer hoje, eu sei que eu vou para o inferno, para o inferno. É impressionante como Deus trabalha, né, irmãos? Porque sem eu anunciar, sem ninguém, este homem toma essa iniciativa. E eu digo para ele, irmão, não tem problema, irmão. O irmão está pedindo perdão, eu não sou melhor do que Deus. Está perdoado. Mas vou lhe dar um conselho. O próximo, quando chegar um obreiro novo aqui, você faça exatamente o contrário do que fez comigo. Você chega para ele e diz, bem-vindo, meu pastor, conte comigo, o que o senhor precisar, eu sou o primeiro a fazer. E aconteceu, do jeito que eu falei para ele, ele fez. Na noite, 1 semana depois, eu anunciei então, ele ter ficado admirado, né? Dele ter dito isso, justamente sem saber que ia acontecer a minha saída. E aí, quando acontece a saída, foi um dos momentos mais incríveis que eu vi no meu ministério. Se o dia da minha entrada foi um funeral, no dia da saída foi desse jeito que eu vou retratar para vocês. O pastor presidente foi ao culto, e no culto da entrada o presidente nem foi, mas no meu culto de saída ele foi. É um detalhe interessante. Nada demais, né, irmão? Aí, quando eu fico de pé, ele disse, este aqui vai agora dirigir lá o setor X, né, vai para outro lugar, e eu vim aqui para efetivar essa transferência. Aí, no meio da fala dele, levantou um irmão lá no meio da igreja e disse, eu entrei nessa igreja, eu era alcoólatra, mas depois que eu aprendi com esse pastor, Deus me livrou.
E ficou de pé. Entrou um outro e disse: eu era perturbado pelos demônios, mas depois que eu passei a congregar aqui, fiquei livre. E levantou outro, e levantou outro, e levantou outro, e eu não ensaiei nada, não pedi nada para ninguém. Foi uma festa, a coisa mais linda. E aí, para terminar, naqueles tempos, vê se vocês não inventam isso, hein? Mas teve uns tempos que tinha aqueles carros de cantar parabéns. Você já viu isso aqui? Então, ainda tem isso? Nenhum carro foi na minha porta ainda. Então, quando eu saio do templo e vou embora, para ir embora, estava o carro lá, aquelas músicas para aniversariante, ou para isso, para aquelas homenagens. Foi um espetáculo, né? O endereço é Rua Ferreira Novo, 157. Foi nesse endereço que aconteceu tudo isso na cidade de Campinas. E vocês, quando visitar Campinas, vocês vão saber onde foi que aconteceu isso que eu estou dizendo a vocês. Então, com essa história, nós vamos parar por aqui e continuaremos outro dia. O certo, irmãos, é que você fique na vontade de Deus, porque Deus que abate é Deus que exalta. E Deus, às vezes, poda a gente para a gente dar mais fruto. E se Ele poda, a gente, às vezes, acaba dando muito fruto. Ele quer que a gente dê fruto, depois dê mais fruto e depois dê muito fruto. E toda hora que Deus vai fazer isso, vai ter uma poda. E a poda é um corte. Vai doer em você, mas Deus está trabalhando na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando em você. Você talvez não está entendendo o que aconteceu no momento. A ferida dói, o maltrato aconteceu e você ficou meio assim, perdido no espaço. Mas o Espírito Santo de Deus reconhece o homem de bom coração e bem intencionado e vai reverter tudo que for para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Apenas essa mensagem breve aqui essa noite. Vamos ficar de pé. Eu vou disponibilizar esse texto muito grande. Aqui dá para falar 6 dias sem parar. Então, eu vou disponibilizar de alguma forma para os irmãos. Glória a Deus. Alguém porventura está enfermo, precisa da saúde, quer vir receber uma palavra de oração? Olha quanto obreiro aqui que ora e Deus usa. Tem mais alguém? Pode vir. Tem alguém? Está vindo lá? Está vindo lá ou não? Muito bem, está vindo aqui. Deus abençoe. Muito bem. Pastor João Paulo, o senhor é o homem dos milagres. João Paulo congrega lá no Santa Cecília. Se você quer um milagre, é lá que você vai. Às vezes ele mesmo está doente, eu tenho que orar para ele, para sarar ele. Mas ele ora para sarar os outros. É desse jeito. Pai do pastor Cisac era corcunda, doía da ponta do pé à ponta da cabeça. Nunca curou a si mesmo, mas curava os outros, que era uma maravilha. Só Deus para explicar isso aí. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre estes irmãos, doentes, enfermos, em tratamento, e aqueles que pela internet estão acompanhando o culto, vão acompanhar a mensagem. Deus querido, cuida desses filhos, dessas filhas. Abençoe, Pai Celestial, que a Tua bondade favoreça todos e cada um, ó Deus. Pai Celeste, desenvolve-nos, desperta-nos, aviva-nos, para sermos bons, sim, bons servos do Senhor. Nosso Pai, recebe, ó Deus, a nossa adoração aqui nessa noite e a nossa gratidão. Pedimos pela Tua igreja, pela Assembleia de Deus, Ministério Belém, pelo pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, pelas milhares
de igrejas, milhares de obreiros, milhões de crentes em toda parte. Assim pedimos, bondoso Deus, e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos: Deus a todos abençoe. Dê um abraço no seu irmão.